Vou ser honesto. Estes segredos não são realmente segredos. Mas, se o vídeo se chamasse Coisas perfeitamente normais e lógicas sobre os portugueses, o algoritmo ia odiar-me mais ainda. Além disso, acho que os portugueses não têm segredos, pelo menos nada mais impressionante do que comer bacalhau mais do que 4 vezes por semana pode ser demais, ou às vezes apetece-nos comer só as batatas fritas ou só o arroz e não as duas coisas ao mesmo tempo, ou ainda é mais difícil fazer um pastel de nata completamente mau do que fazer um pastel de nata bom. Sim, todos os segredos reais dos portugueses estão relacionados com comida. Mas, porque escolhi aquele título, agora tenho de cumprir a promessa. Aqui estão eles. Os 3 maiores segredos dos portugueses, que não são realmente os 3 maiores segredos dos portugueses, porque não existem. Desculpem. Os portugueses não gostam assim tanto da Seleção Nacional de Futebol. Chocante, não é? Pode parecer difícil de acreditar para quem já viu fãs completamente pintados de vermelho e verde num estádio, mas a verdade é que a maioria dos portugueses gosta mais do seu clube do que da seleção, e só vemos jogos da seleção para vermos os jogadores do nosso clube a jogar. Reparem se os fãs pintados de vermelho e verde não têm mais vermelho ou mais verde, ou se o verde não é um pouco azulado. Ninguém em Portugal fica muito chateado quando os turistas falam em espanhol. No passado, há algumas décadas, isto talvez não fosse verdade. Quando Portugal era um país obscuro para a maior parte do mundo, o maior medo dos portugueses era que alguém pensasse que somos uma província de Espanha e ouvir um estrangeiro a falar espanhol podia chatear-nos. Mas agora, graças sobretudo ao futebol, toda a gente sabe que Portugal existe, mesmo que não saibam mais nada e pensem que o Cristiano Ronaldo é o nosso rei. E já não temos esse complexo, por isso já ninguém se importa com quem fala connosco em espanhol. Olé! Sim, vocês ainda têm sotaque. Desculpem, mas é verdade. Podemos dizer-vos que não, porque sabemos que estudam português há muito tempo e, por algum motivo, é muito importante para vocês falar sem sotaque. Mas a verdade é que basta abrirem a boca para percebermos que não são portugueses. E vai continuar a ser assim durante os próximos 20 ou 30 anos, ou até reencarnarem como portugueses. Mas não faz mal. A maior perda de tempo quando se aprende uma língua é tentar parecer um falante nativo. Nunca vai acontecer. Desistam. Mas isso não significa que não podem ficar fluentes. Pois não? E pronto. Foram os 3 maiores segredos dos portugueses que não são realmente segredos. E também não são realmente dos portugueses porque são só opiniões minhas. Este vídeo foi uma fraude total. Tenho vergonha de mim mesmo. Vou ser honesto. Estes segredos não são realmente segredos. Mas, se o vídeo se chamasse Coisas perfeitamente normais e lógicas sobre os portugueses, o algoritmo ia odiar-me mais ainda. Além disso, acho que os portugueses não têm segredos, pelo menos nada mais impressionante do que comer bacalhau mais do que 4 vezes por semana pode ser demais, ou às vezes apetece-nos comer só as batatas fritas ou só o arroz e não as duas coisas ao mesmo tempo, ou ainda é mais difícil fazer um pastel de nata completamente mau do que fazer um pastel de nata bom. Sim, todos os segredos reais dos portugueses estão relacionados com comida. Mas, porque escolhi aquele título, agora tenho de cumprir a promessa. Aqui estão eles. Os 3 maiores segredos dos portugueses, que não são realmente os 3 maiores segredos dos portugueses, porque não existem. Desculpem. Os portugueses não gostam assim tanto da Seleção Nacional de Futebol. Chocante, não é? Pode parecer difícil de acreditar para quem já viu fãs completamente pintados de vermelho e verde num estádio, mas a verdade é que a maioria dos portugueses gosta mais do seu clube do que da seleção,
e só vemos jogos da seleção para vermos os jogadores do nosso clube a jogar. Reparem se os fãs pintados de vermelho e verde não têm mais vermelho ou mais verde, ou se o verde não é um pouco azulado. Ninguém em Portugal fica muito chateado quando os turistas falam em espanhol. No passado, há algumas décadas, isto talvez não fosse verdade. Quando Portugal era um país obscuro para a maior parte do mundo, o maior medo dos portugueses era que alguém pensasse que somos uma província de Espanha e ouvir um estrangeiro a falar espanhol podia chatear-nos. Mas agora, graças sobretudo ao futebol, toda a gente sabe que Portugal existe, mesmo que não saibam mais nada e pensem que o Cristiano Ronaldo é o nosso rei. E já não temos esse complexo, por isso já ninguém se importa com quem fala connosco em espanhol. Olé! Sim, vocês ainda têm sotaque. Desculpem, mas é verdade. Podemos dizer-vos que não, porque sabemos que estudam português há muito tempo e, por algum motivo, é muito importante para vocês falar sem sotaque. Mas a verdade é que basta abrirem a boca para percebermos que não são portugueses. E vai continuar a ser assim durante os próximos 20 ou 30 anos, ou até reencarnarem como portugueses. Mas não faz mal. A maior perda de tempo quando se aprende uma língua é tentar parecer um falante nativo. Nunca vai acontecer. Desistam. Mas isso não significa que não podem ficar fluentes. Pois não? E pronto. Foram os 3 maiores segredos dos portugueses que não são realmente segredos. E também não são realmente dos portugueses porque são só opiniões minhas. Este vídeo foi uma fraude total. Tenho vergonha de mim mesmo. Vou ser honesto. Estes segredos não são realmente segredos. Mas, se o vídeo se chamasse Coisas perfeitamente normais e lógicas sobre os portugueses, o algoritmo ia odiar-me mais ainda. Além disso, acho que os portugueses não têm segredos, pelo menos nada mais impressionante do que comer bacalhau mais do que 4 vezes por semana pode ser demais, ou às vezes apetece-nos comer só as batatas fritas ou só o arroz e não as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ainda, é mais difícil fazer um pastel de nata completamente mau do que fazer um pastel de nata bom. Sim, todos os segredos reais dos portugueses estão relacionados com comida. Mas, porque escolhi aquele título, agora tenho de cumprir a promessa. Aqui estão eles. Os 3 maiores segredos dos portugueses, que não são realmente os 3 maiores segredos dos portugueses, porque não existem. Desculpem. Os portugueses não gostam assim tanto da Seleção Nacional de Futebol. Chocante, não é? Pode parecer difícil de acreditar para quem já viu fãs completamente pintados de vermelho e verde num estádio, mas a verdade é que a maioria dos portugueses gosta mais do seu clube do que da seleção, e só vemos jogos da seleção para vermos os jogadores do nosso clube a jogar. Reparem se os fãs pintados de vermelho e verde não têm mais vermelho ou mais verde, ou se o verde não é um pouco azulado. Ninguém em Portugal fica muito chateado quando os turistas falam em espanhol. No passado, há algumas décadas, isto talvez não fosse verdade. Quando Portugal era um país obscuro para a maior parte do mundo, o maior medo dos portugueses era que alguém pensasse que somos uma província de Espanha e ouvir um estrangeiro a falar espanhol podia chatear-nos. Mas agora, graças sobretudo ao futebol, toda a gente sabe que Portugal existe, mesmo que não saibam mais nada e pensem que o Cristiano Ronaldo é o nosso rei. E já não temos esse complexo. Por isso, já ninguém se importa com quem fala connosco em espanhol. Olé! Sim, vocês ainda têm sotaque. Desculpem, mas é verdade. Podemos dizer-vos que não, porque sabemos que estudam português há muito tempo e, por algum motivo, é muito importante para vocês falar sem sotaque. Mas a verdade é que basta abrirem a boca para percebermos que não são portugueses. E vai continuar a ser assim
durante os próximos 20 ou 30 anos ou até reencarnarem como portugueses. Mas não faz mal. A maior perda de tempo quando se aprende uma língua é tentar parecer um falante nativo. Nunca vai acontecer. Desistam. Mas isso não significa que não podem ficar fluentes. Pois não? E pronto. Foram os 3 maiores segredos dos portugueses que não são realmente segredos. E também não são realmente dos portugueses porque são só opiniões minhas. Este vídeo foi uma fraude total. Tenho vergonha de mim mesmo. Por favor, subscrevam o canal, façam um like e ajudem-me a alimentar este ornitorrinco. Também dou aulas no italki e vendo material para aprender português. Os links estão na descrição. Não querem que o bicho passe fome, pois não?